A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a sua vida, todos no nome de Jesus. Nós vamos continuar aqui o estudo do livro de 2 Crônicas. Hoje é o capítulo 14, de 15 versículos, né? O título fala assim, o reinado de Asa, né, irmãos? Mais um rei, aleluia, que teve uma parte da história que ele viveu. Deus, né, eu creio, pela sua vontade que é plena, deixou escrito para nós aqui, irmãos, para a gente aprender com a vida de Asa também. Aleluia. Como vimos já a vida de Roboão, né, Abias, junto, né, ver a vida dos reis da parte lá do norte, né, Jeroboão, e temos lido e aprendido, né? Hoje vamos falar da vida do rei Asa, né? O versículo 1 fala assim: E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou Asa, seu filho, e nos seus dias esteve a terra com paz 10 anos. Olha, irmãos, você já começa a perceber, nós lendo, né, a escritura, uma diferença da vida de Asa e de Abias. Alguém fala assim, irmãos, que se um filho hoje, se uma filha hoje está no caminho mau, porque viu o pai ou viu a mãe, a criação leva-os a essa conduta. Muitos casos sim, irmãos, mas a gente vê que muitos casos não. Porque o rei Asa, ele viu muita coisa do seu pai. Viveu, conviveu. Principalmente aquela parte que o rei Abias, né, irmãos? Aqui fala que ele dormiu e foi enterrado na cidade de Davi. Fez de errado para levar o povo do Senhor ali a pecar. E Asa viu isso, presenciou isso, irmãos. Aleluia. E ele poderia fazer igual o povo fala hoje, né? Que em alguns casos é verdade mesmo. O filho, a filha vê aqueles maus exemplos, né, irmãos? E não teve oportunidade de conhecer o Senhor, nosso Deus Jesus, que faz toda a diferença, porque você não está, aleluia, numa religião. Nós não pregamos religião, mas um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus presente, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que morreu na cruz do Calvário pela nossa vida, pela sua, pela minha. Hoje nós temos, por misericórdia, o direito de ser chamado filho de Deus por causa do sacrifício dele, de Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário. Não por méritos nossos, não, porque ele fez isso, irmãos. Ele tomou o meu e o seu lugar e naquela cruz morreu por nós, aleluia. E o versículo 2 faz assim: E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor Deus. Então Asa, ele pôs no seu coração: vou honrar a Deus, vou amar a Deus, vou servi-lo de toda a minha força, aleluia. Mesmo tendo exemplo mau exemplo de seu pai. Olha que não era uma pessoa, irmãos, de longe, de perto, do convívio familiar íntimo. Asa falou: de maneira nenhuma, eu vou ser diferente. Queira você aí, meu querido, você aí, irmão, que conhece alguém que está indo por esse caminho, ore por essa pessoa, envie esse vídeo para essa pessoa ver, que a palavra de Deus vai libertá-la, aleluia. E ela vai ver que não é para pegar exemplo de pessoas dessa terra, mesmo sendo um pai e uma mãe, mas de Deus, de Cristo. Ele é o exemplo nosso. Maior, supremo, único. A Bíblia fala, ele é o único, aleluia, o Senhor, alfa e ômega. Ele sim, tem que tomar o exemplo. E Asa fez isso. 3. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as estátuas, cortou os bosques, mandou ajudar que buscasse o Senhor Deus de seus pais, que observasse a lei e o mandamento. Então os irmãos vê que aquilo que o seu pai deixou ali, aquele legado, vamos dizer, de maldade, de buscar deuses, demônios, sacrificar ídolos a demônios. Irmãos, Asa falou assim: vou arrancar isso, vou cortar isso, vou quebrar isso. Se era para ser continuado na vida de Asa, falou assim: eu não quero mais isso. Você que está aí, aleluia, você pode mudar essa história da sua vida hoje. Você pode colocar um ponto final, não, hoje, a partir de hoje, Jesus vai ser o Senhor da minha vida. Jesus vai conduzir a minha vida. Se eu vivia em trevas,
vivia nos vícios, na ilusão do mundo e tantas coisas. Hoje eu quero servir a Cristo e Cristo vai mudar a sua vida e dos que vão vir após você, porque você vai ser uma luz, você vai ser um referencial de Deus nessa terra, aleluia. E Asa propôs isso no seu coração, irmãos, mesmo tendo esse exemplo mal. A Bíblia fala aqui para nós aqui, ó, que ele, aleluia, no versículo 4, disse a Judá, aqueles que estavam afastados de Deus, porque desviado é só o diabo, para ele não tem jeito. Agora, os homens e as mulheres se afastam, mas podem voltar a buscar o Senhor. E eu penso assim, humildemente falando, porque a Bíblia me dá esse direito de falar assim, os seus líderes ali, os escribas, os sacerdotes, os levitas, o sumo sacerdote, ele sentou com esses homens, falou, houve ali um acerto, houve ali um arrependimento, e esses homens voltaram a buscar o Senhor, aleluia. E ele falou, vocês vão ensinar ao meu povo, ao povo de Deus, a lei do Senhor. Irmão, muda tudo, irmão. Muda, aleluia. O versículo aqui continua. E também tirou de todas as cidades de Judá os altos imagens, sobre ele o reino esteve em paz. 6. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera de repouso. Irmão, quando Deus te dá a sabedoria do alto, te dá estratégia, fortifique-se no Senhor, irmãos. Asa foi fortificar cidades. Irmão, a Bíblia fala assim, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É nele, por ele, são todas as coisas, é em Cristo que nós temos que fortificar. Louvado seja Deus, aleluia. Versículo 7. Disse, pois, a Judá, edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, por portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus, buscamos-lo, e deu-nos repouso de todos os lados. Assim edificaram e prosperaram. Irmão, não tem como nós, se buscarmos ao Senhor, se entregarmos ao Senhor, se fizermos aquilo que a palavra dele manda, nós não prosperarmos, irmãos. Mesmo no meio do deserto, mesmo na situação oposta, Deus é fiel para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz que Isaac, numa terra seca, colheu 100 por 1. Ele trabalhou, ele cavou poços. Irmão, quando ele estava cavando os poços, vieram pessoas ali para parar na primeira tentativa, na segunda, na terceira, mas ele continuou porque ele sabia que Deus era com ele e Deus o prosperou, o honrou. Assim faça você, faça nós, na presença do Senhor. Tá adverso, tá difícil, tá tudo se colocando ao contrário. Você tem promessa, você é de Deus, você tem a bênção, você tem a vitória e o Senhor vai cumprir a palavra dele na sua vida, aleluia. Versículo 8. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam escudo longo e lança, também 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes, né? Tinha Asa ali, era o exército, era o povo que o acompanhava, era muita gente, irmãos. Estava junto com ele ali, aleluia. O versículo 9 em diante, até o 15, nós vamos ver algo que acontece, irmãos. Isso acontece com a sua vida e com a minha também. Vitória sobre os etíopes. Versículo 9. E Zera, o etíope, saiu contra um exército. Saiu contra eles com um exército de 1.300.000, com 300 carros. E chegou até Maresa. Irmão, 1 milhão de homens para 300, irmãos. É muita gente, irmãos. Asa estava praticamente cercado. Não tinha opção. Humanamente falando, irmãos, não tinha como ganhar desse exército. 300 carros de guerra. Irmão, se você tiver curiosidade de entrar um pouco na história, como eram esses carros, irmãos. Esses carros eram carros assim preparados para ir de encontro com uma tropa. Irmãos, nas rodas, ali naquela parte ali, tinham coisas cortantes que eles colocavam, irmãos. Aquilo ia pegando nas pessoas e ia matando. E outras coisas mais, detalhes que tinham, que favoreciam quem tinha esse material bélico, vamos dizer assim, comparando com os dias de hoje, irmãos. Que é outra história. Mas naquela época, irmãos, era algo que favorecia muito. Então Asa, o rei Asa,
que foi consertar o que estava errado para fazer o que é certo, já levanta a primeira resistência contra a vida dele. Assim é com nós, irmãos. Que você quer pôr as coisas do jeito certo, falar do jeito certo, pregar do jeito certo, se esforçar para andar certo, as coisas vão vir contra, vai querer te parar, querer te inibir a sua força. Mas, aleluia, aquele que prometeu é fiel, diz a palavra. Versículo 10. Então Asa saiu contra ele para a batalha do vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, olha irmãos, que declaração maravilhosa. Quer o de nenhuma força, ponto vírgula, ajuda-nos, pois Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome vivemos contra esta multidão. Aleluia. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Irmão, Asa falou: Deus, nada pode ser maior do que o Senhor. Nada pode mudar a sua vontade, o seu querer. Que é o poderoso, que é o homem forte, o homem que bate no peito, o homem que se vangloria, o homem que diz que faz, acontece, contra os que não têm nenhuma força. Talvez você no dia de hoje, nós, irmãos, possamos estar vivendo vitórias, vivendo respostas de Deus, vivendo um tempo, meus, de abundantemente as ricas bênçãos do Senhor está sendo derramada sobre a nossa vida. Louvado seja Deus. Ou você está passando um momento de desafios para você conquistar, você está se esforçando, você está fazendo igual está em outra passagem da palavra de Deus lá, que o reino dos céus é ganhar da força, resistindo, confiando, às vezes chorando, caminhando, tendo pouca força, mas não negou o nome do Senhor. O Deus que abençoa, o poderoso abençoa nós também, irmãos, que parece que não temos nenhuma força. Ele não vai deixar o homem, não vai deixar a autoridade, seja ela maior que for nessa terra, falar que nós não podemos nada. Ele vai mudar o quadro, aleluia. O versículo 12, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. 13, então Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos os etíopes que já não havia neles resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Irmão, se você ler em outras traduções da Bíblia, né, e a gente tivesse a oportunidade de ler no original, né, aqui a gente está falando do hebraico, porque o grego é o Novo Testamento, você vai ver, irmãos, que aqui quando fala que foram destruídos pelo Senhor, não foi que o exército que estava com Asa foi lá, irmãos, e fez algo. Deus tomou a frente, aleluia, e os abateu, os destruiu na sua força. Eles ficaram como sem nenhuma força. Aí o Senhor falou: vai, meu povo, e conquista, aleluia, de Masuri Obenua Balagaia. Deus vai fazer assim na sua vida. O homem forte, a autoridade maior dessa terra, que às vezes pode falar que você não vai, que a igreja não consegue, que o povo de Deus não vai, Deus vai na frente, vai abater, vai colocar-os por terra, sem nenhuma força, e nós vamos avançar e vamos conquistar a terra, e vamos louvar e bendizer e adorar e glorificar o nome do Senhor, que é santo, que é poderoso, que é maravilhoso, aleluia. Deus está entrando agora, eu creio, nessa história sua, minha, daí do povo dele nessa terra, está fazendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14 e 15. E feriram todas as cidades dos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. Saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa, que está escrito aqui. Também feriram as malhadas do gado e levaram ovelhas com abundância e camelos. Então voltaram para Jerusalém. Irmão, a riqueza que esse povo tinha, isso, uma riqueza que a gente fala material, financeira, que você está vendo, aleluia, porque é de Deus, irmãos. Lá está lá em Coríntios 2, 9, né? Fala que não que subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não se compara às riquezas dessa terra. É muito além, muito mais além do que a gente imagina ou possa pensar. E não subiu o coração do homem. A gente não pode mensurar. Mas aqui está falando das riquezas que os homens tinham na terra. Deus falou: vai lá e pega que é seu. Irmão, aleluia!
Depois dessa situação, que talvez você está dizendo assim, eu estou sem nenhuma força, o Senhor vai entrar, as bênçãos que os inimigos ou você foi tirada de você vai voltar nas suas mãos e você vai glorificar o nome do Senhor. A situação hoje é difícil, irmãos. É difícil, é porque servimos ao Senhor, irmãos. A Bíblia diz que no mundo três aflições. Eu venci o mundo, então você vai vencer. Você vai conquistar, você vai ter vitória. E vai vir outras situações mais difíceis, irmão. Não podemos falar que não vai vir, porque a Bíblia fala isso para nós. Mas em todas Deus vai abater o inimigo e você vai viver vitória, você vai conquistar, você vai viver e comer o melhor dessa terra, aleluia, e vai dar para aqueles que precisam também, em nome de Jesus, como Asa fez. O povo aqui conquistou e venceu, irmãos, mas porque estavam buscando, estavam na presença do Senhor. Fica hoje aqui o capítulo 14 de 2 Coríntios para você e para mim. Eu sei que Deus em Cristo Jesus vai completar a boa obra na nossa vida no nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, Deus te abençoe. Não esqueça de deixar o joinha, irmãos, para que o canal possa ser bem visto, irmãos. Essa palavra que é de Deus, ela alcance vidas, pessoas que precisam ouvir essa palavra, que estão entrar esse ano 2024 talvez derrotadas, achando que não tem jeito. Tem jeito sim. Em Jesus somos mais do que vencedores. Então compartilhe esse link, mande para os seus contatos aí e vamos juntos pregar a palavra do Senhor, amém? A paz do Senhor Jesus.